Ponto com News, nesta manhã de quinta-feira, conosco mais uma vez o cientista político Tiago Valenciano. Tiago, bom dia. Bom dia, Ronaldo, e a todos que nos acompanham nessa manhã na Band. Vamos falar sobre personalismo político, é isso? É isso, Ronaldo. Na verdade é um tema um tanto quanto interessante na política que as pessoas não percebem muito. Parece um conceito, na verdade é um conceito, mas é interessante tentar identificar o que significa na prática esse conceito. Personalismo político, vamos tentar explicar então. Vamos tentar explicar. Na verdade, assim, Ronaldo, a gente identifica na política dois tipos de personalismo que são os clássicos, né? Primeiro é aquele que o eleitor acaba se identificando com o político na hora do voto, né? Ou seja, no Brasil, por mais que a gente tenha um sistema partidário formado, um sistema político já identificado, as pessoas acabam votando no político. Não necessariamente na bandeira que o político defende ou nos ideais que o partido defende por trás daquele político, mas sim necessariamente no candidato. De alguma forma, o político pode estar em qualquer partido e o eleitor, digamos, que é fiel a ele, vai continuar sendo fiel. Sim, vai continuar sendo fiel, até porque ele que oferece os dons espetaculares que somente ele tem para a população. Então é interessante que às vezes as pessoas deixam de enxergar um pouco isso ou quando enxergam dizem que o político faz é marketing. Esse político tal só faz marketing, ele só faz propaganda do seu mandato, ele traz tudo para si. E na verdade no atual modelo do sistema político brasileiro, se o político não fizer marketing, ele está morto. Até porque as siglas partidárias estão cada vez mais fragilizadas, ou seja, não importa tanto o partido político, mas sim aquilo que ele faz para a população. Então, os políticos por si só acabam defendendo a sua bandeira, ou acabam defendendo os seus ideais a partir de um ponto de vista muito particular. A partir de um ponto de vista que só ele é capaz de realizar determinado assunto, só ele que consegue resolver o problema da população, somente aquele político fala e faz, somente aquele político dá conta de responder as perguntas ou os anseios que a população tem. Você trouxe um ponto nessa sua fala que me pareceu bastante significativo. Hoje o político não sobrevive sem o marketing político, ou seja, sem procurar criar estratégias que tragam os holofotes para ele, para a pessoa dele, é isso? Assim, Ronaldo, hoje por mais que a gente tenha uma mudança muito grande da mídia, né, aquele clássico jornal traz a informação, mas a rede social complementa. O que a rede social não traz, o jornal traz. O que a televisão faz, a internet consegue não fazer, e assim sucessivamente, né? Ou seja, com os vários tipos de mídia que a gente tem em relação à política, a questão do marketing pessoal vai se tornar mais importante, principalmente na questão de trazer elementos que vão chamar a atenção para o político em relação a um determinado assunto. Então, por exemplo, determinado político vai defender veementemente o aborto. Ele vai fazer aquela bandeira, vai trazer aquela bandeira dele para ele conseguir passar as informações para o seu público e principalmente fazer com que a mídia o procure para ele se tornar mais conhecido. Nós, ao observarmos o cenário político hoje, notamos que essa é uma prática recorrente, mas alguns nomes se despontam, né? Nós podemos ter o polêmico, né, suposto e provável candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Nós temos, inclusive, em São Paulo, o prefeito João Dória, que tem feito um trabalho muito focado nessa figura que me parece ser muito clara do personalismo político, né? Assim, Ronaldo, e esse exemplo do Bolsonaro é interessante comentar, né, porque as pessoas nem lembram direito qual é o partido do Bolsonaro, né? Ele estava no PP, foi para o PSC, agora está sem partido, então o que importa é a figura que ele constrói em torno dele, ou seja, aquilo que ele traz de relevante para a população. E um outro dado, né, o segundo ponto do personalismo político, que é interessante a gente relembrar, e que as pessoas realmente não veem, mas está muito presente no mundo político, é do assessor espetacular. Aquele assessor que só resolve situações únicas, que concentra para si todas as polêmicas existentes do mandato, ou os pontos importantes do mandato de determinado político, e ele acaba se tornando insubstituível dentro da máquina política. Interessante que a gente tem até os carreiristas assessores, né? Aqueles que começam com um político e terminam a vida inteira trabalhando com aquele político. Ou seja, somente o que ele faz é único e insubstituível, e isso acontece não só na carreira dos assessores políticos, mas também do servidor público em alguns casos. Que é o servidor que aprende determinado processo e ele é insubstituível dentro da máquina pública. Ao passo que um dia ele vai aposentar e vai ter que passar esses ensinamentos para alguém.
Então, esse tipo de valorização da personalidade, ou seja, daquilo que determinada pessoa faz e nenhuma outra pessoa faz dentro do meio político, um fenômeno muito recorrente. Essa questão do assessor é bastante curiosa, porque às vezes a gente tem sempre os olhos voltados para o político personalista, mas não para o assessor, que por vezes também é a representação de um personalismo. Sim, tem assessores que são muito especializados, Ronaldo. Tem assessor que é especializado em desenrolar problemas em secretarias, tem assessor que é especializado no parlamento, tem assessor que é especializado em contato com a população, em criar estruturas para reuniões em bairros, tem assessor que é especializado em lidar com determinado segmento, determinado grupo, e esse assessor ele se perpetua na máquina política justamente por conta do tipo de atividade que ele acaba realizando. Ou seja, ele faz uma atividade única e insubstituível em que ele vai se perpetuar e vai trazer aquilo de essencial para o mandato de qualquer político. Até porque o campo que ele atua, ele é especializado, né? E esse campo especializado de atuação dele que faz com que ele se torne valorizado dentro do meio. Ele não é o político em si, mas tem uma prática semelhante. Uma prática bem semelhante, né? São as práticas que vão salvar as situações dentro do meio político, seja do político ou seja do assessor. Agora, por que isso ocorre, né? A gente citou, e eu citei aqui pelo menos 2 políticos com essa figura um tanto personalista, mas a gente poderia ampliar e trazer isso para a política local. Nós temos também essa prática personalista em Maringá, em Cianorte, em Sarandi, quer dizer, no Brasil inteiro nós temos representantes que alguns se despontam, né, com práticas às vezes até um tanto louváveis, outras nem tanto. Mas por que isso acontece? O porquê do personalismo? Por que esses políticos às vezes se acham insubstituíveis, esses assessores? Enfim, tem uma razão para isso? A razão é pura e única, explicavelmente falando, política, né? Ou seja, para se manter no meio político, para fazer com que o político consiga perpetuar os seus mandatos, ou ter uma carreira política ascendente ou permanente dentro de determinado espaço, ele precisa fazer algo que ninguém mais faz. Quer dizer, é personalizar, por isso o personalismo político, né? Personalizar algo que em determinado tipo de organização, determinado tipo de segmento, várias pessoas poderiam compartilhar e fazer juntos, ou seja, fazer com que várias pessoas trabalhando unidas pudessem chegar a um determinado objetivo, mas nesse caso a lógica se inverte. Ou seja, quanto mais eu personalizo, quanto mais eu faço algo que só eu resolvo, mais ninguém vai poder entrar no meu espaço. Consequentemente, se ninguém pode entrar no meu espaço, eu domino aquele espaço e faço e aconteço dentro daquele campo de atuação. E é isso que os políticos, em geral, acabam fazendo no país, né? Muito em virtude do sistema político que a gente tem, né? Com partidos fragilizados, com um parlamento não bem visto pela população, né? Com um poder executivo de que entram os sucessores, sai o antecessor e um acaba criticando o outro, e aí depois tem outra eleição, eles continuam na mesma discussão, ou seja, a máquina pública acaba até se tornando ineficiente diante dessas disputas pelo espaço político e não necessariamente por aquilo que eles iriam realizar dentro do governo. Então, o personalismo a gente pode dizer que está diretamente ligado à própria prática política em si. Não é uma exclusividade nacional, uma coisa tupiniquim. Não é uma coisa brasileira, né? Acho que desde que o mundo é mundo e que a política existe, isso acontece, né? As pessoas precisam de alguma forma vender o seu peixe, né? Nem sei mais se vender peixe está tão em moda assim. Desculpa os vendedores de peixe, mas a ideia é essa. As pessoas precisam vender aquilo que é importante, que só ele faz, só aquilo que ele pode trazer, aquilo que ele tem de especial. Tiago, valeu pela conversa. Conceito esclarecido. Quando você assistir agora alguém falando sobre personalismo político, entenda que não é necessariamente uma palavra que traz uma conotação pejorativa, né, Tiago? Não necessariamente pejorativa, mas sim dos dons extraordinários que esses políticos realizam. Tiago, valeu, obrigado. Valeu, Ronaldo, e até a próxima. Tiago Valenciano conversou com a gente, ele que é cientista político, falou a respeito do personalismo político e a gente certamente em outros encontros vai conversar sobre outros conceitos, noções que são abordadas e apresentadas nas ciências políticas e que muitas vezes são repetidas por comentaristas e tal, e às vezes a gente não sabe exatamente definir
o que são esses conceitos.